Muito bem, meus queridos, nós vamos refletir um tanto na palavra do Senhor em Mateus capítulo 3, versículo de número 17 de Mateus. O evangelho que escreveu São Mateus, no capítulo 3, verso de número 17. Muito bem, Mateus 3,17 é o primeiro dos evangelhos. Você sabe que nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, mas principalmente Mateus, Marcos e Lucas, eles vão retratar uma parte muito repetitiva dos acontecimentos de Cristo, né? Dos acontecimentos de Cristo. É como uma batida. Às vezes acontece uma batida na rua. Tivemos uma vez uma batida aqui de um carro blindado, de um carro forte, que... Muito obrigado, minha filha. Eu vou quase me afogar nessas águas todas aqui, por causa da minha voz aqui. Obrigado, Maria Luísa. E interessante que a mesma batida, pessoas tinham um olhar diferente. Algumas pessoas, porque esse farol aqui deu um problema e ele ficou verde para os dois lados. E veio um carro forte, bateu no meio do carro forte, o carro forte tombou e foi um pega para capar. Algumas pessoas, eu vi isso, outros viram aquilo, detalhes diferentes da mesma batida. Então, Mateus, Marcos e Lucas, eles vão exatamente fazer isso, né? Os evangelhos sinóticos que apresentam a mesma história, mas cada um visto de um ângulo diferente. Em Mateus 3, verso de número 17, fala assim: então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Senhor, fala conosco através da Tua palavra, que não seja eu, mas que seja o Senhor a tocar os corações aqui nessa noite. A minha oração no nome de Jesus. Amém. Aqui está acontecendo o quê? O batismo de Cristo. E o seu primo João Batista, quando Jesus chega, o João, que é o maior de todos os profetas, a Bíblia diz que não nasceu e nem vai nascer profeta maior do que João Batista. E sabe quantos milagres João Batista fez? Nenhum. É engraçado que o maior de todos não fez nenhum milagre. Mas qual era a sua mensagem? A sua mensagem era: arrependei-vos. E ele era muito corajoso, porque ele chegava para os líderes da época e ele comia gafanhoto e usava uma roupa esquisita e morava no deserto. E ele falava assim: olha só, você, líder religioso, você pegou a mulher do seu irmão e a mulher que está com você não é sua. E os líderes e os políticos da época odiavam o João Batista. A gente precisa orar para Deus enviar mais João Batistas para os nossos dias, porque a pastorzada toda está toda comprometida com os políticos e com o pior dos políticos, né? Com tantas falcatruas e tantas coisas. Então, o João está batizando, e por isso era o seu nome Batista, e vem o seu primo Jesus, e ele fala assim, Jesus fala: eu preciso ser batizado. Ele fala: não, João, não, Jesus, eu é quem preciso ser batizado por você, Jesus. E João fala coisas lindas a respeito de Jesus. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele diz: esse que está vindo aí, eu não sou digno de amarrar o seu tênis, a sua sandália, né? E o João Batista, ele agora, Jesus fala: você precisa me batizar para que se cumpra o que foi dito pelos profetas no Velho Testamento. E João Batista batiza Jesus. E quando ele acaba de batizar Jesus, vem esse texto que a gente acaba de ler. Então uma voz do céu disse: Jesus, você é o meu filho amado, e eu tenho
muito prazer, eu tenho muita alegria, eu me agrado de você. Talvez o tema da nossa mensagem de hoje poderia ser: quem é você? Eu estou vindo da Bienal do Livro e a Bienal é muito engraçada, é muito interessante. Nós estamos lá pelo menos 12 dias, né, na Bienal. Eu já estou sem voz e a gente fica... E vocês sabem que eu escrevo para as crianças e é muito comum, às vezes as pessoas virem pedir um autógrafo, pedir para tirar uma fotografia e as pessoas elogiam muito. E os seus livros das emoções são maravilhosos, quando sinto feliz, raiva, medo, triste, né? Foi uma pessoa lá que falou, as professoras quase brigaram, teve uma que falou assim: que bom que você pegou essa onda do divertidamente, né? Aí a outra falou: não, ele já foi na minha escola há mais de 20 anos com esses livros aí, das emoções, faz muito tempo que ele trabalha com isso. E as pessoas: puxa, James, tal, eu queria tanto te conhecer assim, você... E eu fico pensando assim, é melhor não conhecer, para não perder esse encanto todo. Porque se as pessoas souberem o quão pecador eu sou, porque as pessoas ficam fantasiando, imaginando que o autor é isso, que é aquilo, porque ele escreveu, poxa, você escreveu um livro agora sobre inclusão, cabe todo mundo no meu mundo, que legal, que romântico, que coisa, né? E às vezes a gente ouve isso daí, mas a minha pergunta: quem é você? Quem é você? Jesus aqui, ele é visitado pelo Espírito Santo e ele tem agora uma nova identidade. Jesus está com 30 anos e ele vai começar o seu ministério. Antes dos 30 a gente sabe pouca coisa a respeito de Jesus, mas agora ele vai começar o seu ministério e o Espírito Santo, a presença de Deus, vem e dá uma identidade para ele. Fala assim: você é o meu filho que eu tanto gosto, você é meu filho tão amado e querido. Nós podemos ver na Bíblia ele mudando o nome de algumas pessoas. Tinha um homem na Bíblia chamado Abrão. Abrão, ele tinha uma mulher chamada Sara, e ele não tinha um pardal para dar água. Era só ele e a mulher. E eles já estavam velhinhos, os dois próximos de 100 anos, né? Então, daquela jabuticabeira não saía mais nada, né? E o anjo vem e fala para Abraão: Abraão, eu vou mudar o seu nome. Você não vai chamar mais Abrão, você vai chamar Abraão. E o significado de Abraão é pai de muitas nações. A Sara cai na gargalhada e fala: como o meu velho, quase 100 anos, não tem um filho, não tem nada, nem um gatinho, nem um cachorrinho para chamar de Totó, e vem esse anjo dizer que a gente vai ser pai de muitas nações. E isso acontece. Deus chega para Abraão, muda o nome. Eu penso, viu, pastor Binho, que algumas pessoas ficavam rindo de Abraão, porque talvez a Sara chegava no campo e falou assim: Abraão! As pessoas sabiam o significado na época, né, do nome. Pai de muitas nações. Vinha o velho Abraão. Tadinho, gente, ó. Doidão, né? Você sabia que todo mundo que se mete com Deus, todo mundo que começa a viver uma experiência com Deus, ele fica meio atrapalhado? As pessoas falam assim: isso aí não, né? É o pai de muitas nações. E um dia Deus chega para Abraão e tira ele e fala assim: olha para as estrelas, a sua descendência vai ser maior do que as estrelas do céu. Gente, eu não sei se vocês já estudaram um pouquinho de astronomia, mas tem estrela no céu, hein? Tem estrela e muita estrela. Deus mudou o nome dele. Depois Deus vai mudar o nome de um descendente de Abraão, que é o Jacó. Jacó era neto de Abraão. Jacó, o mesmo significado de Jacó é Tiago e é o mesmo significado de James aqui, né? É o mesmo significado. Se você pegar a sua Bíblia em inglês, você vai ver lá que o livro de Tiago é o livro de James, né? Se for numa Bíblia hebraica, aí vai ser Jacó. E o Jacó, o significado é suplantador. Na nossa cultura, nos nossos dias, poderíamos dizer vencer a qualquer custo. Ele é o cara que fazia todos os cursos do Pablo Marçal, de todos os influencers, de toda essa gente, para virar chave, para fazer sucesso, pá, pum, essas coisas, essas maluquices todas.
Destravar, tem que destravar. Não estou falando nada de política, tá, gente? Você vota em quem você quiser, e aqui na igreja a gente deixa as pessoas bem livres para votar em quem você estudar e achar que merece o seu voto, né? Mas pense sempre bem. Mas aí eu falo isso porque ele é um influencer que lida com isso com uma linguagem da mente, né? É uma espécie de Olair Ribeiro do passado que vendia livros com uma nota de $1, né? Era uma neurolinguística. Existem algumas religiões que falam que se você ficar repetindo as coisas, essas coisas vêm para você. Você acaba atraindo. Tem uma religião aí que eu não vou dizer qual é, mas ela fala assim, você tem que agradecer. Você vê uma Ferrari e você fala assim, obrigado por essa Ferrari, obrigado por essa Ferrari, né? Alguns evangélicos chegam na igreja também e fazem a mesma coisa, e cantam aquela música, Alfa Romeo, ômega da Chevrolet, eu quero esse. Eles procuram a igreja para melhorar de vida, né? Então aqui o Jacó, ele tinha que vencer a qualquer custo, e ele engana o pai, ele engana o irmão, ele engana o sogro, ele é um enganador. E agora o seu irmão quer matá-lo. E o Jacó pega todos os seus bens, que ele já estava rico, e ele fala para a mulher, fala assim, vai indo, porque eu vou aí para um vale chamado Jaboque, e eu quero ficar sozinho. Tem horas, minha gente, meus irmãos, que a gente quer ficar só. É uma espécie do filme Náufrago. A gente fica numa ilha só, e você olha para dentro de si, e aparece um anjo, e o anjo luta com Jacó. Eles começam a lutar. Eu não disse que todo mundo que se mete com Deus fica marcado. O anjo dá um golpe de jiu-jitsu gospel no Jacó e conjuntou a perna dele, ele começou a mancar. Ele mancou a vida, pro resto da vida ele mancou. Aí ele grudou no anjo e falou, eu não te solto enquanto você não me abençoar. E ele recebeu a bênção do Senhor. Mas aí o anjo diz assim, como é seu nome? Ele fala, vencer a qualquer custo. Aí o anjo fala assim, eu vou mudar o seu nome. Você vai se chamar daqui para frente Israel. Israel é alguém amado por Deus. Aqui Jesus também tem o seu nome mudado. Irmãos, por que eu estou contando isso? Porque o inimigo de nossas almas, ele oferece máscaras para a gente usar. Pessoas que querem colocar rótulos na gente, né? De maneira sutil, nós vamos perdendo a identidade de Deus. Nós vamos esquecendo que nós somos filhos amados e queridos por Deus. A meritocracia tem o seu espaço, mas no caso da relação com Deus, no caso do amor de Deus, isso não funciona. Porque quando Deus me abraça e me chama de filho, eu sei que isso é totalmente desproporcional. Porque Ele é um Deus santo, justo, fiel, e Ele vem e me chama, ô James, filhão. Eu falo, meu Deus, eu sou tão falho, tão pecador, como é que Ele pode me chamar de filho amado? Não é porque eu mereço. Então isso não é a meritocracia. Às vezes eu fico pensando, será que é comigo mesmo que Deus está fazendo isso? Deus me abraça, não é por causa da minha performance, porque eu sou um bom crente, eu sou uma boa pessoa, por causa do meu serviço, porque eu sou pastor. Ai, que bonito, ele deixou a Bienal lá no dia e veio para o culto, hein? Olha, esse merece. Merece nada. É tudo farinha do mesmo saco. Não é porque eu estou servindo que eu mereço. Ele me abraça por causa do seu grande amor. Ele me abraça por aquilo que Ele é. Mesmo quando eu estava dando dó, quando eu estava caído, perdido, Ele me abraçou. Sabe, irmãos, uma vez teve uma cena, um pai esperando a sua filhinha no aeroporto, e a filhinha estava com a mamãe numa viagem, e a menina estava com um vestido lindo, branco, mas ela passou mal no voo, e ela vomitou, sujou todo o vestidinho branco. Tinha tomado Toddy, leite, aquele vestidinho todo. E o pai estava lá na portaria esperando. Quando aquela menina desceu e foi no desembarque, toda suja de vômito, o pai viu aquilo, sabe o que ele fez? Ele saiu correndo e deu um abração nela. Que saudade, filha. Que saudade. E é isso que Deus faz com a gente.
A gente está lá. Ele vem. Quando as pessoas nos desprezam, quando as pessoas nos colocam de lado, ele fala: você é especial. Você é meu filho amado. Olha que interessante. O que Jesus vai enfrentar logo aqui na sequência? O deserto, a tentação. Logo quando ele é batizado, ele vai para o deserto. E o capiroto chega para ele e fala assim: transforma essa pedra em pão. Mostra aí que você é um tipo de Jesus que vai acabar com a fome do mundo, que você vai cuidar. E fome é coisa séria, né? O capiroto queria dar um outro nome para Jesus, que não fosse filho amado e querido de Deus. Era o desempenho. Sobe no alto do templo e pula lá de cima, e você chama para os anjos e faz um grande espetáculo. Cuidado com igrejas que têm espetáculo. Porque se você frequentar uma igreja que tem espetáculo, o dia que não tiver mais espetáculo, você não vai na igreja. Você vai procurar. Quanto mais atrapalhada é a pessoa, mais igreja atrapalhada elas procuram. Então, por isso aqui, meu amigo, você sempre vai encontrar essa coisinha aqui, que a gente canta para as crianças, a gente canta para Deus, e a gente abre a Bíblia e se vocês estão aqui é por causa disso. Ninguém vai plantar bananeira, ninguém vai inventar nada, ninguém é o... né? Eu tenho um amigo lá no Paraná, é um pastor, tem uma igreja grande. Teve um culto de semana lá, que tinha muita gente endividada na igreja dele. Ele falou: quem tem dívida aqui, vem aqui na frente, traz os boletos aqui, traz as contas. Aí foi lá, sério, foi mais de 100 pessoas lá para frente. Aí ele falou: quem está sendo muito abençoado aqui, tem muito dinheiro no banco e tal, vamos pagar as contas desses irmãos. Foi assim no culto. Aí uma turma deu dinheiro, zerou não é essas contas de cartão de crédito, essas coisas aí não vale não, porque isso aí cartão de crédito você compra o que não precisa com o dinheiro que não tem. Mas era conta de gás, dessa coisa boa, né? Aí, rapaz, no próximo culto, tinha gente na porta da igreja, porque saiu na cidade do Paraná, uma cidade pequena, que é a igreja que está pagando conta. Aí ele pregou sobre o Jesus que alimentou a multidão com pão, com peixes. Mas quando a multidão procura de novo, ele fala assim: eu tenho um pão que é diferente. Sabe quem é esse pão? Sou eu sou o pão vivo que desceu do céu. E quem se alimentar de mim nunca mais terá fome, nunca mais terá sede, né? Então aqui, o diabo quer fazer do Jesus um outro Jesus, do espetáculo, do entretenimento, né? E ele vem aqui e fala assim: James, você é meu filho amado. Ele está conferindo a mim e a você a reputação dele. Sabe, meus queridos irmãos, a gente precisa de mais gente com o jeito de Jesus. Com o jeito de Jesus. Falando pouco e dando o seu testemunho e esparramando o seu perfume. As pessoas querem olhar e vão olhar para a gente e vão ver Jesus, vão falar: poxa, ele tem o jeito de Jesus, ele é o meu representante. Deus vai falar: ele é o meu representante na terra, no futebol, no trânsito e principalmente dentro de casa. Sabe qual é o lugar mais difícil de testemunhar? É dentro de casa. Aqui na igreja, todo mundo é bonito, todo mundo é legal e tal. Mas quando a gente sai do culto, a gente começa a sentar no carro, a gente começa a falar as verdades, e quando a gente está em casa, aí a nossa família, as pessoas sabem exatamente quem nós somos. Eu já tive um jovem aqui na igreja que falou: pastor, eu gostaria de morar na igreja, porque em casa é um inferno. Meu pai e minha mãe quebram um pau. Nossa, é tão triste ver tudo aquilo que acontece. Então, o Senhor quer conferir essa reputação, né? Você é um filho amado, né? Eu sei que a régua aqui sobe muito, né, gente? Fala a verdade. Alguém um dia falou para mim: bem, James, Coca-Cola é mais conhecida do que Jesus no mundo. E é verdade, Coca-Cola é mais conhecida que Jesus. Você vai na Índia, por exemplo, tem bilhões de habitantes, que passou agora a China, poucas pessoas conhecem a respeito de Jesus, né? Poucas pessoas. Pouquíssimas pessoas. Você vai na China, pouquíssimas pessoas conhecem sobre Jesus, mas eles conhecem Coca-Cola. Só que eu disse para essa pessoa: a Coca-Cola não pede para ninguém mudar de vida.
Jesus pede. Jesus fala assim: quem mentia não mente mais, quem roubava não roube mais. Quem era grosseiro com a sua mulher, deixe de ser. A mulher que dizia para as amigas: homem é tudo igual, ela não fala mais isso, ela muda. A gente começa a mudar os nossos comportamentos porque nós tivemos uma experiência real e verdadeira com Cristo. Então a régua é alta, porque o jeito de Jesus de viver é alto. As pessoas perguntam assim: mas você não pode fazer isso? Você fala: posso. Mas por que você não faz? Porque eu não quero. Eu não tenho mais vontade. Deus muda a nossa vontade. Deus muda o nosso querer. A gente acorda numa segunda-feira e fala assim: eu vou fazer coisa boa hoje, cara. Quero fazer uma coisa muito legal, muito, muito boa, muito gostosa, né? E a gente começa a viver esse jeito diferente. Então, eu já estou terminando. Ele me chama de filho amado. E ele chamou Jesus de filho amado quando ele soube que a pressão estava grande. Então, você, meu amigo que veio aqui hoje, você que está nos assistindo pela internet, deixa eu lhe dizer: se a pressão está grande, se a luta está grande, ele te chama de filho amado. Ele fala: eu cuido de você. Olha só, os pássaros, as aves, elas não trabalham, elas não ficam querendo mostrar performance. Vocês valem muito mais do que os pássaros. Nem Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como um deles, como um lírio do campo. Mas eu cuido de vocês. E no final eles vão falar assim: homem de pouca fé. Pode crer que Deus cuida da minha vida e da sua vida. Muito bem, existem momentos e esses momentos são especiais em nossas vidas. Eu sinto isso, viu, irmãos? Eu já tive e tenho tantos momentos que eu penso que não vou aguentar. Eu sinto assim: nossa, mas de repente parece que Deus vem e coloca a mão sobre o nosso ombro, sobre a nossa vida e fala assim: você é meu filho amado, tenho o maior prazer em você. E isso acaba fazendo toda a diferença. É Deus falando com a gente: eu estou aqui com você, viu? Você não está sozinho. Isso me dá uma alegria que sustenta e que nos sustenta diante da luta. Então, para encerrar, o meu livro da raiva, das emoções, eu fiz em homenagem à minha querida Maria Luísa, que trouxe a aguinha para mim. Mamá me ensinou, ela era pequenininha, né? Maria era bem comunicativa, falava muito. E a minha netinha está seguindo o caminho da Maria, né? Eu essa semana eu escrevi um livro para a Rafa, que é o Cocô da Rafaela, né? Porque nós adultos prestamos um desserviço de ficar falando mal do cocô, né? E o cocô é uma coisa muito boa. Quem não faz cocô, bom sujeito não é, precisa procurar um médico, não está bem, a pele é ruim, o cabelo cai, né? Então, cocô é uma coisa, né, importantíssima, né? Você deve olhar para o seu cocô. Se o cocô não está legal, olha aí, o Carlão, a Kátia já sabe, né? Um médico só de... Por que as pessoas pedem exame do cocô? É porque as pessoas conhecem, né? Então vamos parar de falar mal do cocô, né? Vamos parar de falar mal do cocô, o cocô é importante. Aí tem o cocô da Rafaela. E eu contei a história e ela ficava assim, né? Lá comigo na história. Aí eu falei assim: e se alguém quiser, a Rafa pode autografar. Eu até coloquei no Instagram. Ela pegou a caneta da minha mão e na hora pôs o livro no chão e rabiscou o livro, né? Aí uma pessoa foi e quis comprar aquele livro da Rafa e a Rafa, junto com a Maria Luísa, no livro da raiva que eu dediquei a ela me trouxe uma lição muito, muito importante. Ela estava lá e as crianças às vezes têm essa brincadeira de dar bronca, né? Ela gosta de ser o pai. E na psicologia isso é muito legal, essa inversão dos papéis, né? Ela fica a mamãe e a gente fica o filhinho, né? Aí ela estava dando bronca. Aí eu falei: você é muito brava. Aí ela vira para mim e fala: eu não sou brava, eu estou brava. Aí eu falei: nossa, isso é muito, muito importante. Porque a gente pode estar passando por uma situação de fracasso. A gente pode estar passando por uma situação de tristeza. Mas você não é uma pessoa triste. Você pode estar triste. O que você é? Filho amado e querido.
eu estava ouvindo a minha querida Mi, mais conhecida como Miriam, né? E a Mi falou assim, sabe, James, eu já tive muito problema com a minha estatura, né? Estava até me inspirando, me escrever um livro para as crianças sobre os baixinhos, né? Eu também já tenho um. É porque na Bíblia a gente vê que Deus está do lado dos baixinhos. Amém. O Marcel, quando Samuel vai ungir o novo e o primeiro rei de Israel, depois de Saul, né, que não foi uma unção assim, o Samuel vai e o Jessé, o seu pai, pega o filho mais alto, bonito e guerreiro e fala assim, com certeza esse vai ser o novo rei de Israel. E quando Samuel olha o profeta, ele fala, com certeza esse o cara. Devia fazer reposição hormonal, devia fazer jiu-jitsu, devia fazer muito... Era um cara muito bom. Ele tinha, acho que, 5% de gordura corporal. Era um sujeito, assim, abdômen trincado. Era uma coisa maravilhosa. E o profeta fala, eu vou ungir o novo rei. E o Espírito Santo fala assim, calma lá, profeta. Porque eu não sou como vocês, homens. Porque vocês olham a aparência. Mas eu contemplo o coração. Aí vai passando todos os filhos. Aí, não tem mais ninguém? Não tem. E o Senhor fala, tem sim, tem um baixinho. Era o Davi. Estava lá no campo. Aí teve um outro baixinho que quis ver Jesus, Zaqueu. Zaqueu tinha uma dor com gente, ele era cobrador de impostos. Os judeus deviam falar assim, esse é um toquinho de amarra-jegue, piloto de autorama, esse baixinho, eu quero acabar com esse baixinho cobrador de impostos. Aí ele ficou sabendo que Jesus ia passar. E com a sua dor no peito, ele sobe numa árvore, numa figueira brava. Deixa eu lhe dizer, amigo que está aqui, meu irmão, tem muita gente que impede a gente de ver Jesus. Tem amigo que te convida para farra, para gandaia, para ganhar dinheiro, para abrir negócios, mas são poucos que te convidam para ver Jesus. E o Zaqueuzinho estava na figueira brava, porque ele tentou ver Jesus, e a Bíblia diz que ele era de pequena estatura, não conseguia ver. Mas ele não desistiu, por isso não desista. Suba em cima da figueira brava. E quando ele estava lá, Jesus passa um pouco distante no pomar, e Zaqueu escondidinho, que nem a cara que o Binho está fazendo para mim assim, olhando, quem é esse Jesus? Aí Jesus, quando passa, Kátia, ele fala assim, desce depressa, Zaqueu. Eu acho que o Zaqueu, ele não desceu depressa, ele caiu da árvore. E sabe o que Jesus fala? Zaqueu, eu vou dormir hoje na sua casa. Eu vou pousar, como dizia minha avó. Você vai pousar na minha casa? Vou. Jesus pousa na casa do Zaqueu. Que ele possa pousar na sua casa. Viu? E a Mi chegou para mim e falou assim, sabe quem me curou, James? Foi Jesus. Né? Então, Jesus está sempre do lado dos desfavoráveis, dos que estão passando lutas e necessidade. Ele está. Ele não está indiferente. Não está indiferente. Só para encerrar. Uma vez no barco, eles passando o maior perrengue, e Jesus dormindo, e aquela coisa toda, até que um discípulo vai e acorda Jesus e fala assim, Senhor, o Senhor não se importa que nós vamos morrer aqui nesse barco, porque a tempestade está muito grande. Aí tem uma pergunta, vamos ficar de pé todos? Aí tem uma pergunta, chamar o Pepe para vir aqui, o Rafa. Aí tem uma pergunta, que é a pergunta que muita gente está fazendo hoje. A mamãe que perdeu o filho no acidente, o filho que está lá no hospital, que o pai tem poucas horas de vida. A gente faz a pergunta, será que Deus se importa? Os discípulos perguntaram, o Senhor se importa comigo? E Jesus se levanta e de uma vez por toda, ele
nos mostra e nos diz que Ele se importa com cada um de nós. Você que está aqui, não pense que o mundo alguém deu corda e esqueceu, porque Ele está no controle de todas as coisas. A sua palavra continua fiel e verdadeira e real para os nossos dias. O ser humano continua com um buraco do tamanho de Deus e que só pode ser ocupado por Ele. Eu preguei hoje, meu querido amigo, irmão, só para nos lembrar disso. Lembra do filho pródigo? Ele estava num chiqueiro. As pessoas olhavam para ele e falavam, não é um homem, é um porco. Até que ele cai em si e ele fala assim, eu vou voltar para a casa do meu pai, não mais como filho, amado e querido, porque eu pisei na bola. Eu vou voltar como um jornaleiro, um trabalhador. E quando ele volta, é a única passagem da Bíblia que diz que Deus corre. O pai estava no portão e saiu correndo e abraçou o filho cheio de vômito, de cheiro das meretrizes, das prostitutas, dos porcos, dos vômitos. E o pai abraça. E o filho quer explicar um monte de coisa que ele fez errado. O pai fala assim, está tudo bem, porque você é meu filho amado. Você não vai ser um empregado. Traga um anel. Vamos matar o melhor cordeiro. Vamos colocar vestes novas. Vamos dar um banho nele. E vamos celebrar, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Será que você e eu estamos nos esquecendo de quem nós somos? Será que você e eu estamos agindo como filhos amados de Deus? Será que estamos vivendo assim? Ou será que as máscaras já pegaram a nossa pele, ao nosso rosto? Que você não se esqueça, você é um filho amado de Deus. Ele tem para você nessa noite um anel, Ele tem roupas novas. Não tem pecado, não tem culpa que Ele não possa perdoar. Não tem Rivotril, não tem nenhum medicamento do psiquiatra que possa apagar os pecados da nossa alma. Mas Deus pode fazer isso, porque Ele diz na sua palavra, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. E Ele diz mais, dos teus pecados, James, não me lembrarei mais. Ele coloca um anel, Ele coloca vestes brancas, alvas como a neve. Vamos ouvir uma canção.